comecei já a mencionar agora há pouco na última palestra, a questão de você começar a fazer discipulado e treinar pessoas a partir da identificação que você começa a perceber dentro dos irmãos, né? E das irmãs também, embora vocês também não ordenam um presbítero nem diaconisa, né? Graças a Deus. Então, que bom. Nem nada contra a capacidade das irmãs, né? Nem da competência e inteligência. Você fala, a questão da ordenação masculina é uma questão de princípio bíblico, fundamento bíblico. A questão não é como as nossas queridas feministas, né? Dizem, olha, machismo, é chauvinismo, porque as mulheres estão assumindo cargos de liderança da sociedade, etc. Por que não na igreja? Bom, uma questão muito simples. A liderança, ela pertence aos homens, né? Mas, pastor, isso não é machismo? Não. Machismo é quando você crê que a mulher é incapaz de liderar. O problema não é esse. Inclusive nós sabemos que tem mulheres que são mais capazes, mais inteligentes, mais competentes do que muitos homens. Eu digo isso com tristeza porque os homens deveriam se preparar melhor e as mulheres estão se preparando melhor, né, em muitos aspectos. Eu falo isso inclusive olhando o nosso contexto lá em São Paulo. Enquanto os rapazes estão pensando em brincar com videogame, a meninada, as moças estão lá fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e os rapazes estão jogando bola, skate e jogando videogame, né? E aí fica ruim. Então a gente, então xará, vocês tomam conta do negócio aí, porque senão daqui a pouco vai ter que ser mandado mesmo, sabe? Muito ruim. E aí a gente começa a criar uma situação complicada, porque quando você tem isso na sociedade, a gente acaba tolerando, né? Não dizer que mulher não pode trabalhar, mas você acaba tolerando. O problema é quando você começa a ver isso sendo transferido da sociedade para dentro do lar, e dentro do lar para dentro da igreja. E aí a liderança feminina tendo proeminência sobre os homens. E aí quando você vai para a Escritura e diz que Paulo dizendo lá, eu não permito que mulher ensine com autoridade de homens sobre homens, isso precisa ficar claro, né? Isso precisa ficar claro. O governo, como Paulo também orienta lá em 1 Coríntios 11, o pai é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e a cabeça sobre o homem a cabeça sobre a mulher. Então, a ideia de cabeça ali, do grego que falei, não é apenas fonte ou aquele que nutre, aquele que tem responsabilidade de prover, mas realmente a ideia de liderança, tá? Então nós podemos treinar as irmãs também, obviamente, elas também precisam de treinamento, de liderança, mesmo porque nós precisamos treinar as irmãs para que sejam mestras do bem, conforme Paulo orienta Tito, que ele treine as irmãs para que elas sejam piedosas, boas donas de casa, mães, boas esposas, e elas possam ser mestras do bem, né? Qualquer área que vocês atuarem, vocês possam lembrar de que a responsabilidade, tem uma frase do, acho que é Winston Churchill, né? Dizia o seguinte, que a mão que move o berço, ela rege o mundo. Então, isso é muito forte. A influência da mulher sobre a formação do caráter, da personalidade, a estabilidade do temperamento psicológico do homem é algo de extrema importância. Os grandes homens na história, como Agostinho, Wesley, né, e outros grandes líderes da história da igreja cristã, eles reconheceram o papel de importância de suas mães na formação de sua vida cristã, no seu temperamento, na sua liderança, né? Então as irmãs precisam se preocupar, acima de tudo, se prepararem para serem boas esposas, tá? O lar de um homem depende da esposa. O lar de um homem depende da sua esposa. E a sociedade depende de lares bem estruturados, tá? Então assim, na verdade, quem vai manter a estrutura da sociedade são as mulheres. Então, mas pessoal, então eu preciso ir para o campo, trabalhar, ser isso e aquilo, exercer liderança. Não. Se Deus te chamar e ter alguma oportunidade para isso, eu não vejo nenhum problema. Mas antes de você pensar que o problema não há nenhum problema de você, eu entendo assim, pode discordar na aplicação, em alguma situação, não há nenhum problema nisso, porque eu estou trabalhando com um princípio. O problema não é a mulher ter profissão. O problema é a querer ter carreira. Não sabia a diferença disso, né?
Não há nenhum problema da mulher falar assim, eu quero ser professora, eu quero ser médica, eu quero ser advogado, eu quero ser arquiteto. Não há nenhum problema. O problema é quando você quer fazer carreira. E a sua carreira, a sua realização profissional vem antes do seu casamento, vem antes da educação dos seus filhos. Porque a carreira ele exige exclusividade, né? Ou prioridade, ou primazia. E quando você coloca a sua carreira, a sua profissão como meta de realização de carreira, você destrói o seu casamento, você abandona o seu marido, você se torna diferente do seu lar e os seus filhos se tornam carentes de você. E aí a ausência, os filhos conseguem suportar um longo período do dia sem a presença do marido, do pai, né? Então, eu falo isso por experiência, os homens aqui, a maioria talvez que trabalham fora, não tem o privilégio de trabalhar em casa, ter uma profissão, um emprego ou empresa em que estão trabalhando em casa, entre aspas, né? Mas os filhos não conseguem suportar a ausência da mãe. Interessante. Então, caiu, dificilmente ele vai chamar o pai, vai chamar a mãe. Então, agora na hora da ataque, a mão do pai dói mais. A gente já sabe que tem esses detalhes. Mas a questão é, irmão, nós precisamos então de liderança masculina. Tá, e onde entram as irmãs nesse aspecto? Bom, as irmãs em termos de liderança, você tem que ter liderança de discipuladoras, tá? Eu já vou adiantar agora um detalhe, assim, nós precisamos de moças que saibam discipular moças, de mulheres casadas que saibam discipular moças e outras mulheres casadas, mães e senhoras que saibam discipular moças e jovens casadas, tá? Então nós precisamos de mulheres que tenham atuação no discipulado dessa forma. Mas nós precisamos também de mulheres que também entendam a importância da liderança e que elas saibam exercer o seu dom de liderança, mesmo não instruindo e mesmo não exercendo de forma direta a sua autoridade na igreja, tá? Ou a autoridade na igreja. A autoridade pertence aos homens. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Eu tenho um casal que eu tenho um carinho muito grande por eles. Foram minhas ovelhas durante 11 anos em Porto Velho. Ele é formado em agronomia, está fazendo agora a segunda faculdade dele, na área de engenharia civil. É diácono, né, disponibilidade agora, mas está sendo já preparado para, se Deus quiser, ser um presbítero, né, chama Mário Sérgio. A esposa dele chama Daniela Pontes, né? E assim, a Daniela, a vida toda, ela foi treinada para ser feminista, né? Para ser independente, para, mesmo casando, não depender do marido, e aquela mentalidade toda, né? Bom, durante o nosso pastorado, ela entendeu o evangelho aplicado à mulher, aplicado à família, aplicado ao papel dela como esposa e depois como mãe. Então hoje ela está terminando agora, está terminando esse ano, está terminando agora, o doutorado dela em enfermagem. É professora universitária, excelente, profissional e etc. Bom, mas ela não abandonou a profissão? Não abandonou a profissão. Ela reduziu a carga de horário de trabalho dela para poder ter tempo com os filhos. E ela tem procurado se dedicar, e ela entendeu que a prioridade dela não é a carreira dela. Agora, no meio acadêmico, quem está na área de docência acadêmica, de nível superior, a pressão é muito grande, currículo, lattes, participação de curso, área de departamento, coordenação de área, tem coordenação de pesquisa. Então, assim, a área é muito tentadora, a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande. Um dos motivos de eu parar de dar aula na faculdade circular foi porque isso aí começou a me seduzir como canto da sereia, e o pastorado correu o risco de se tornar secundário. Eu falei, não, porque Deus me chamou para ser pastor, vou dar aula, mas a minha prioridade é o pastorado, eu vou abandonar a docência, pelo menos temporariamente, e aí eu vou me dedicar ao pastorado. Bom, agora Deus me colocou em tempo exclusivo para trabalhar na academia, no ensino, só que sem pastorear. Então agora é um tempo um pouco diferente, mas ainda dentro de seminário teológico preparando pastores, né? Mas o que aconteceu com essa irmã? Ela entendeu o papel dela, né? Uma das coisas que fica muito claro é assim,
Ela, em termos de inteligência, o Márcio é um homem muito inteligente. Em termos de inteligência, a gente percebe que a Daniela, a esposa dele, é mais inteligente que ele. Ele é um cara que tem liderança, né? Tem articulação, sabe conversar, sabe abordar as pessoas, mas ela tem muito mais tato de resolver problemas, de resolver conflitos, de conciliar pessoas, de abordar pessoas com problemas. Geralmente pessoas com problema, e aí um detalhe, ela tem dom pastoral. Calma. Tá? Existe a diferença entre o dom pastoral, esse é um assunto que a gente estudar em outro momento sobre a questão de dons. É possível que Deus dê dons, né? Inclusive dom de pastor para a mulher, sim, é possível. E porque o dom de pastor significa o dom de cuidar de pessoas, tá? Mas Deus não dá chamado pastoral e Deus não autoriza a igreja a ordenar ao ofício pastoral. Vamos lá isso aqui? Tá, joia? Por favor, ninguém fala assim, olha, pastoral falou que tem pastora, né? Então, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existem irmãs que têm o dom de pastor. Então, nem os pastora para não dar a entender coisa errada, né? Que é o dom de cuidar, tá? Então isso é possível sim, o Espírito Santo distribuir esses dons às irmãs, de modo que, por exemplo, você encontra mulheres que, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, outras mulheres casadas, procuram-nos porque eles falam assim, puxa, eu me sinto bem quando eu vou conversar com fulano sobre um problema e eu me sinto cuidada. Se isso acontece, é porque essa pessoa tem o dom de pastor, tá? Dom de pastor. Não existe para ela vocação e nem existe permissão para ordenação pastoral. Fica bem claro. A Daniela tem dom de pastor, tá? E a gente percebe isso pelo fato de várias pessoas que, quando passam por problema, procuram ela para conversar. E eu posso falar como pastor que o meu ministério foi muito ajudado pelo trabalho dela. Alguns jovens, alguns adolescentes, algumas jovens senhoras procuravam ela para conversar. Ela fazia esse processo inicial de aconselhamento, de tratamento. Naquilo que ela podia, ela aliviava o meu trabalho. Imagina, eu estava pastorando na igreja que já estava passando de 300 membros, então era muito serviço, né? Fora o trabalho de aula, de coordenação, escola dominical, discipular e tudo que eu trabalho que a igreja sobrecarrega a gente. Quando ela veio para o assunto, passava da alçada dela, passava da competência dela, e que em algumas situações, inclusive, necessitaria de uma disciplina, ela convencia a pessoa a me procurar, para que a gente pudesse, então, continuar o aconselhamento e tratar o problema. Era mais ou menos o que Deus fez com Moisés. Né? Olha, tem um grupo de 100, de 50, de 100, de 1000, e os casos mais graves vão para você. Então, a gente conseguia manter essa estrutura mais ou menos dessa forma. Bom, mas por que eu estou citando ela? Porque além dela entender profissionalmente na sociedade o papel dela como professora, como enfermeira, etc., é interessante como que ela, dentro do casamento, isso refletiu positivamente dentro do casamento dela. Porque embora ela tivesse mais inteligência, já não tem, né? Ser mais inteligente, mais bem articulada, e ela saiba lidar com situações de conflito, coordenar e inclusive ser mais procurada, é óbvio que, por exemplo, em algumas situações ela sempre chama o marido dela. O marido dela tem a palavra final. Como que isso reflete dentro do casamento dela? Ela promove a autoridade do marido. Isso fica muito claro. Em um momento ela fala, eu sozinha, eu faço, eu ordeno, eu presido, eu faço, eu coordeno, eu sugiro. Não, olha, eu e o Mário Sérgio, né? E aí o Mário Sérgio entra e dá a opinião dele também. Eles conversam antes sobre o assunto, né? Então assim, ela promove a autoridade dele. Então quando a mulher entende a questão da liderança masculina, entende a liderança do seu marido, mesmo que ela fala assim, às vezes a gente vai fazer algum aconselhamento, as pessoas falam assim, meu marido não tem liderança, meu marido não sabe liderar, meu marido não decide, meu marido não governa bem as finanças da casa, meu marido está. Essa pode ser uma triste deficiência em muitos homens, e nós aqui somos pastores, e talvez você já ouviu esse tipo de informação de várias irmãs, de algumas irmãs. O conselho que nós precisamos dar às nossas irmãs é, então você que tem mais maturidade, você que tem mais competência financeira do que às vezes seu marido, você que tem mais capacidade de resolver conflito,
você precisa fazer com que o seu marido, minha irmã, você precisa fazer com que o seu marido seja o homem que você esperaria que ele fosse. Então você precisa conversar com ele antes, você precisa conversar com ele sobre os problemas, você precisa orientá-lo. Aí onde vem aquilo que a Bíblia chama de a mulher ser auxiliadora. Ela é capacitadora do seu marido. É por isso que lá no Provérbios 31, acho que é verso 4, não vou lembrar de qualquer texto que é, assim, e o coração do seu marido não teme a sua esposa. Ele não tem medo dela. Ele não se sente ameaçado pela esposa. Alguns maridos, eles oprimem as suas esposas, eles humilham as suas esposas, eles acabam ofendendo as suas esposas e diminuindo, quando não apagando a personalidade da sua esposa, por uma questão muito simples, porque eles se sentem ameaçados. Eles começam a perceber que a sua esposa tem um tipo de tato, de liderança, de competência que ele não tem, em vez dele se prover do que ela tem, porque os dois tornaram-se uma só carne, os dois então deveriam trabalhar conjuntamente, ela deveria ser auxiliadora, ele deveria então ser potencializado, os dons que ele tem deveriam ser potencializados pelos dons dela. Qual o versículo que é? É o capítulo 31 de Provérbios, mulher virtuosa. O que às vezes os homens fazem por medo de perder a liderança, ou de ter a sua liderança envergonhada ou ofuscada pelo potencial, pela sabedoria, pela inteligência, pela competência da esposa, ele acaba sufocando ela ou oprimindo ela para que ela não tenha voz e vez e as pessoas não se admirem dela. Então, quando a gente olha, por exemplo, o caso da mulher virtuosa, a gente brincando e fala assim, mas se essa mulher faz tudo isso, esse cara faz o quê? O que ele faz? Ela trabalha, ela ganha dinheiro, ela negocia lote, ela administra a casa dela, ela negocia com os mercadores, ela provê alimento, ela provê roupa. Esse cara faz o quê? Ele é juiz. Ele é juiz. O texto diz que ele é juiz. Ele se assenta dos homens de autoridade. E por que os homens de autoridade na sociedade respeitam ele? Porque a mulher dele tem toda essa competência, essas competências, que tem todas essas habilidades, que tem todos esses vínculos de relações, de administração, de educação em casa, de instrução dos filhos, de comércio. Ela não faz isso para se promover, ela promove o marido dela, de modo que o marido dela é admirado entre os homens da cidade. Esse é o ponto que as irmãs precisam entender. A sua liderança não é um foco de holofote em si mesma. A sua liderança deve projetar a liderança do seu marido. Esse é o ponto. Ficou claro isso aqui, irmãs? Tá? Lê, por favor. Isso. O coração do seu marido confia nela. Ele não se sente ameaçado por ela. Ele não se sente tendo que oprimi-la, envergonhá-la ou qualquer coisa nesse sentido. Ele pode descansar sabendo que, se ela realmente entender o papel dela de mestra do bem, de promover o seu lar, de proteger o seu lar, está tranquilo. Ele pode viajar, ele pode sair, ele pode negociar, está tranquilo a casa. E isso é algo muito importante. Por isso o discipulado é treinamento de liderança. E liderança aqui, eu estou fazendo toda essa introdução para deixar bem claro. A liderança aqui, embora eu vou tratar primariamente dos homens, não exclui as mulheres. Tá? Porque as irmãs têm o seu ministério na igreja, não se limita apenas à educação cristã de crianças, tá? Mas a educação cristã, discipulado, evangelização de outras mulheres, de jovens solteiras e assim por diante. Tá? E aí, novamente, vem a questão da aplicação da palavra à vida. Tá? E eu vou começar com as irmãs, com as mulheres, especialmente as casadas. Irmãs, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pecado dos seus maridos vocês não podem expor. Tá? Então, mas eu vou tratar com quem? Conversa com o pastor. Conversa com o pastor. Conversa com os presbíteros. Obviamente aqueles que você tenha mais afinidade, maior relação de confiança. Porque o que acontece? Talvez numa roda de amigos, de conversa, começa a dizer, porque meu marido não me dá dinheiro, porque meu marido não faz isso, porque meu marido, e aí começa às vezes, eu não estou dizendo que
esse tipo de frustração, porque, por exemplo, ao hospedar na casa do pastor, nós não estamos conversando sobre nada de igreja, né? Não fala sobre família, lá, Rondônia, São Paulo, e então não há nenhum risco de indireta ou de carapuça. E eu fico bem à vontade de nem ser, embora com todo respeito da igreja evangélica, dizer assim, ó, né, o pastor conhece, ele está dando direta, né? Fique em paz aí, porque se a paulada pegar é porque o Espírito Santo é que virou o taco, tá? Fica à vontade. Tá? Bom, mas a questão é de às vezes as irmãs se reunirem ou em alguma reunião de mulheres, chá de mulheres, ou um congresso, e às vezes começar a desabafar. E o desabafo pode ser não realmente uma forma tratativa de correção, de repreensão, de medicação, mas apenas um mero exercício de maledicência. Tá? E isso é muito perigoso. Minha sogra, até um ditado que eu acho muito interessante, é assim, quem difama a família é a língua dos de casa. Quem difama a família é a língua dos de casa. Né? Porque o que acontece? Se alguém de fora falar assim, o marido da fulana ali não presta, é a opinião dele. Né? Agora, se a mulher fala assim, meu marido é um traste, pronto. Né? Ninguém nem vai perguntar como que o cara é. A mulher falou, né? Então acabou, não tem o que ficar discutindo. E pode ser que não seja, pode ser que num momento infeliz, de desabafo infeliz, de uma raizinha de amargura, né? E aquela plantinha pé de galinha? Tem aqui? Eu penso por outra quebra-pedra? Quebra-pedra, que dá aquela raizinha assim, vai espalhando, né? Você arranca e daqui a pouco nasce outra porque a raizinha está esticada. Às vezes uma raizinha daquela está esticando longe e uma coisa que eu acho formidável, fantástica, é a capacidade de memória das mulheres, né? E se você faz, me fala que eu estou com 18 anos, vou fazer 18 anos casado, e às vezes eu estava conversando alguma coisa, minha esposa que já me perdoou, já tratou assim, pois é, mas você naquele dia falou isso assim, aquele dia, quando foi isso? Foi aquela vez que você fez isso ali, isso foi 15 anos atrás, mulher, eu me livre, né? Não fala isso não, já acabou, já arrependi. E às vezes as mulheres têm a capacidade de puxar para o arquivo louco, né? Algumas informações de uns fatos que estão lá atrás, que o homem nem lembra mais, que o homem tem uma memória muito curta, faz de manhã, de noite, não está lembrando mais, né? Mas a mulher tem essa capacidade. Bom, a boa notícia é que Deus disse para você, você não é pecado lembrar, tá? Agora, se dói a memória, isso tem que ser tratado. Tá? Então, o problema não é lembrar. Mesmo porque está falando agora do céu e nova terra ali atrás, né? Se alguma coisa no céu, vai ser lá. Eu creio que no novo céu e nova terra, deixa isso aqui para outra hora, ninguém, por favor, não vamos fazer cavalo de guerra agora. Mas eu creio que lá, depois do dia do juízo, ressurreto, glorificado, bonitinho, perfeito, nós vamos lembrar de todas as coisas. Mas nós vamos lembrar de coisas tristes, de pecados, situações dolorosas aqui, vamos lembrar de pessoas que não estão salvas e que estão no inferno e nós lá no novo céu, na nova terra. Sim, vamos lembrar. Mas isso vai causar tristeza. Bom, o que vai ser tirado de nós lá vai ser o trauma da memória, não a memória em si mesmo. Tá? Vai ser tirada a dor da memória, não a memória em si mesmo. Mas esse é um assunto para a gente depois tomar café ali e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas eu tenho um artigo escrito, depois a gente recomenda para você ler sobre o assunto. Mas as mulheres não há nenhum problema de lembrar. Fala assim, pois é, você já fez. E aí é bom a gente lembrar, porque você já perdoou. Né? Então o problema não é lembrar, o problema é quando o trauma da memória causa desconforto e atrito dentro da relação. Dentro do assunto, então, as mulheres precisam fazer com que o seu marido promova a liderança. E aí vem os rapazes solteiros, né? Os que já estão namorando, etc. Uma das coisas que nós precisamos aprender a educar a cabeça dos nossos jovens, se eles têm potencial de liderança, de rapaz, é que eles precisam aspirar o episcopado. Isso é uma coisa legal. Não, pastor, é só para quem Deus chamar. Quem Deus chamar? Deus chama através da igreja. Né? Mas, excelente coisa ao último. Então, Paulo nos dá a entender que todos os homens da igreja deveriam aspirar, deveriam desejar
desejar exercer liderança na igreja. Interessante isso mesmo. Quando a gente passa a olhar dessa forma, a gente fala assim, bom, então significa que todos os homens da igreja deveriam viver se preparando, deveriam buscar aquelas qualificações que Paulo coloca lá em 1 Timóteo 3? Sim, esse é o detalhe. Porque aquelas qualificações são para todos os homens, porque todos os homens da igreja deveriam buscar aspirar à liderança da igreja. Da mesma forma que eles devem aspirar à liderança nos seus lares. Tá? Então a liderança do lar não é um acidente que acontece porque você casou. Tá? A liderança do lar é uma imposição, uma necessidade, uma consequência, porque você agora é chefe do seu lar. A sua esposa vai exercer um papel de auxiliadora em promover, dinamizar e potencializar a sua liderança. Na igreja é a mesma coisa. E aí rapazes solteiros, novamente, vocês devem buscar uma coisa muito interessante. Qual deve ser o critério para uma esposa? Ela seja bonita, inteligente, né? Boa família, legal, né? E tu, rapaz, você é inteligente, você é bom filho, procura consultar, tem também, né? Quem quer, tem que dar também, né? Mas a questão é que o critério é muito simples. Quando o rapaz tem que saber o que a esposa quer ter, a grande questão é que ele tem que saber assim, a resposta a essa pergunta, que esposa eu devo escolher para mim? A resposta se dá a seguinte pergunta: que tipo de homem você quer ser? Que tipo de homem você quer ser? Porque a partir do momento que você definiu o tipo de homem que você quer ser, você vai saber o tipo de esposa que você precisa ter. Esse é o ponto. Se você quer ser o tipo de homem que não exerce liderança, que não faz diferença, que só está preocupado em satisfazer sexualmente, ok. Sei lá, vai tocar a sua vida. Agora, se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser um servo, se você quer ser bênção no meio do povo de Deus, se você aspira ao episcopado, se você quer ser alguém que realmente vai ser útil como instrumento das mãos do Senhor no meio do povo de Deus, se você está sendo treinado para poder exercer liderança na casa de Deus, então você tem que olhar para uma moça e ver se ela é piedosa, se ela é virtuosa, se ela realmente ama o povo de Deus, se ela realmente serve o povo de Deus, se ela cresce na presença de Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Isso aqui é o que chama expulsa demônio. Não precisa nem dar um tapa na testa e amarrar, você só bebe o café e continua a conversa. Obrigado. Mas aí, então assim, como que a gente começa a treinar a liderança? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Quando é que você começa a treinar a liderança? Quando você pega um rapaz desse tamanho aqui, vai ter o nome, moço? Bruno. Bruno? Bruno. Que tipo de homem você quer ser, Bruno? Hã? Tá joia. Deixa eu te dar uma notícia. A expressão servo de Deus é uma expressão bonita na Bíblia, mas ela é muito aberta, porque até o diabo é servo de Deus. Tá? Então, virtuoso, eu quero ser servo de Deus. Eu entendo o sentido que você está querendo colocar como alguém que obedece, ama a Deus e promove a glória dele. Mas é um título que não ajuda muito se você quer definir as coisas um pouquinho mais. Se você falar assim, como é que eu vou para São Paulo? Bom, você vai. Tem muitas formas de ir, voos, empresas aéreas e rodovias. Então, ir para São Paulo não é o problema. A questão é como é que você vai chegar lá. Né? E quando você vai chegar lá e de que modo vai chegar lá. Então, o que você quer ser? Que tipo de homem você quer ser? Vamos definir um pouquinho mais esse negócio aí. Você nunca parou para pensar nisso? Então não tem nenhum problema se você falar, pastor, você tem quantos anos? 12. Pastor, estou com 12 anos agora, eu ainda jogo bolita se chama bolinha de gude, berê, bola de gol, né? Eu estou muito preocupado, nem namorando eu não quero, tá certo, nem namorar agora não. O negócio é estudar, na hora que você estiver pensando em namorar, você assim, fala assim, ó, eu quero aprender cálculo, né? Então assim, isso por aí, né? Então você fala assim, eu estou querendo dar um beijo da menina, assim, eu vou aprender física. Aí gasta sua energia, e não se estiver querendo correr atrás de moça, vai chutar bola, né? E tal, e gasta energia com esse negócio. Então assim, direciona as coisas para essa forma. Mas
Na hora que você chegar lá perto de 18, 19, 20 anos, você vai começar a olhar as moças e falar assim, puxa, agora estou querendo realmente casar, mas ainda não estou podendo oferecer nada para ela. Então ainda não está na hora de namorar, né? Então eu falei assim, bom, então agora eu vou me preparar para esse negócio. Antes de eu falar para a moça que eu quero namorar com ela e prometer qualquer coisa, eu tenho que falar que eu tenho de onde arrancar, né? Tem que ter salário, tem que ter trabalho, tem que ter sustento, né? Eu tenho que pedir para meu pai dinheiro para comprar sorvete, né? Então eu falei a primeira coisa para meu pai, quando eu comecei a querer namorar, tinha 15 anos de idade, meu pai não é crente, então a orientação já foi ruim, né? E eu falei assim, pai, eu estou pensando em namorar com a menina. Ele olhou para mim e falou assim, então você tem seu sustento, seu dinheiro, eu não vou te dar dinheiro para tomar sorvete, né? Aí eu falei assim, bom, aí eu fui ser office boy, fui trabalhar no office boy, na prefeitura, na época ainda podia. Aí o que acontece? Aí toquei a vida. Bom, mas a questão é, quando a gente para pensar o que precisa ser, eu estou pegando aqui porque acho que é o homem que mais novinho tem, né? Os homens é o mais novo? Tem 12, tem alguma mais nova? Não, né? Tá. Então o Bruno é o mais novo. Então eu estou pegando ele aqui porque a gente precisa pensar nele, tá, Bruno? Aqui eu estou brincando, mas é muito sério isso aqui. Então a primeira coisa que você tem que pensar desde agora, pensar assim, o que eu quero ser? Eu tenho 12 anos. Quando eu tiver 17 anos, eu já vou ter terminado o ensino médio, certo? O que eu quero ser? Eu não vou deixar definir o que eu quero ser quando eu estiver ensinando o último semestre do ensino médio e falar assim, eu tenho que fazer o Enem, né? E o que eu vou ser? Não sei, vou tentar engenharia, faço um semestre, se não der certo eu largo e faço outro. Não é assim, cara. Você tem desde agora definir assim, que tipo de homem eu quero ser. Porque o tipo de homem que eu quero ser vai definir sua carreira profissional, o tipo de postura, o que você vai estudar, como você vai se preparar, como você vai se portar, como você vai agora começar a olhar para as moças e não olhar só porque elas têm um rostinho bonito, né? Porque assim, que tipo de moça que eu vou escolher para ser minha esposa? E vou começar a orar por ela, né? Vou começar a orar por ela. Por quê? Pode ser que daqui 20 anos, 30 anos, Deus queira que eu seja um pastor, Deus queira que eu seja um presbítero, Deus queira que eu seja um diácono da igreja. Eu preciso me preparar para isso. Eu tenho 12 anos, eu não posso perder tempo, tá? Eu preciso desde agora me preparar para isso. Isso é muito sério, tá? Então, a partir daí, quando você então coloca uma meta e fala assim, que tipo de homem eu quero ser, isso já ajuda muito. Pastor, mas não é muito exagero isso aí? Hoje você vai numa entrevista de emprego em São Paulo, talvez por aqui algumas empresas não tenham adotado esse tipo de critério. Você é jovem, já está terminando sua faculdade, tá, ou já terminou a faculdade e vai apresentar seu currículo e agora vai para a entrevista, certo? E aí o cara do coach lá, o do RH, vai fazer algumas perguntas para você. Vai fazer a pergunta assim, o que você pensa em fazer daqui 5 anos? Perguntinha básica de entrevista de emprego. O que você pensa em fazer daqui 5 anos? Entendi, hein? Aí o pastor pega, a gente vai pegar, né? É treinamento. O que você vai fazer daqui 5 anos, meu jovem? Ele já está trabalhando, se Deus quiser vai casar também. Tá, joia. Então você já colocou 2 metas, trabalhando e casado. O que você está fazendo efetivamente hoje para chegar lá? Tá, joia. O que você está fazendo? Que a entrevista de emprego aqui já? Ciência da computação. Você termina quando? Daqui a 2 anos. Então daqui 5 anos você vai ter um prazo de 3 anos ainda para definir profissão, estabilizar, comprar uma bicicleta, fazer uma poupança, né? E já casar, tudo certinho, se Deus quiser. Tá, joia? Já tem namorada? Já está orando por ela? Espera no Senhor. Aí como diz o nosso profeta, talvez receba. Aí você vai se preparar, tá, Jovem? Mas a questão em termos de você poder trabalhar, que área você está pensando em trabalhar? Emprego público ou privado? Privado. Ok. Você pensa em trabalhar em empresa já estabelecida ou começar um comércio próprio, empreendimento? Não, já é estabelecido. Exatamente igual. Já está em déficit.
Daqui 5 anos ele passa, olha, ele passa. Tá? Então o que acontece? Quando você estabelece, você começa a trabalhar com direcionamento. Perguntaram para mim assim, o que você está pensando em fazer daqui 5 anos? Eu falei assim, ó, estou pensando já ter terminado, ou pelo menos já ter, já fase término do meu doutorado. Aí o cara perguntou assim, bom, para ter doutorado, você precisa dominar francês ou alemão. Você está estudando? Aí eu comecei a estudar tem 1 ano. Pois é, para você dominar alemão ou francês, para uma leitura fluente, você precisa ter pelo menos 3 anos de curso. Você já está com 2 anos atrasado. Então, quando você define o que você quer ser, você começa a preparar com direcionamento. Por isso que quando eu peguei o Bruno aqui, não é brincadeira. A gente brinca com coisa contra eu, sei que eu estou com sono, até para a gente dar uma ajeitada aí para poder não dormir. Mas a questão é, a gente precisa definir. Quando o rapaz chega na moça e diz, eu quero namorar com você, a primeira pergunta que o rapaz tem que saber responder para o pai dela é assim, quando é que você vai casar? Não namorar, mas é namorar mesmo. Se estiver só pensando em gastar tempo dela, você caça o olho da rua, né? Namoro é coisa séria. Então não é assim, vou namorar, se eu gostar não sei do que, do beijo dela, do olho dela, do cheiro dela. Bom, você gosta de cheiro, não vai no boticário, né? Ficar cheirando garrafa de perfume lá, que é mais feliz, não causa problema, sai mais barato, tá? Do que ficar querendo cheirar a moça. Então assim, defina o que você quer antes de começar a namorar, tá? Eu comecei a namorar a minha esposa, 2 semanas depois, eu falei para ela assim, eu vou casar com você. Ela riu. Eu perguntei, vocês conhecem a minha baixinha, a Vanessa, ela só achava muito interessante a história. Ela riu. Ela falou assim, você é doido? Eu falei assim, mas você nem me conhece? Eu falei, conheço. Eu fiz uma senhora pesquisa antes de pedir você em namoro. Eu sei quem você é, eu sei o seu caráter, sei da sua postura, eu sei da sua firmeza. É com você que eu quero casar. Eu estava no meu último ano de seminário. E aí, ela não acreditou. Ela falou, bom, então vamos namorar, né? Então vou ter que convencê-la. Terminei meu último ano, quando chegou 22 de novembro, eu estava colocando a aliança na mão dela. Nós tínhamos combinado de casar em dezembro de 2000, quando chegou em fevereiro, eu já estava querendo casar em março. Né? Eu estava morando sozinho em cidade interior, não estava certo não. Né? E aí eu consegui convencê-la em casar no dia 3 de maio. Bom, casamos. Então assim, 2 semanas depois, que eu estava namorando a minha esposa, eu ainda aguentei 2 semanas, né? Falar para ela que eu ia casar com ela. Mas desde o momento que eu pedi em namoro, eu sabia que eu ia casar com ela. Era aquilo que eu tinha em mente. Mas tem aquele negócio de pedir a vontade de Deus? É claro que eu tinha pedido já. Acho que eu ia dar um chute na bola, se você não marcar, né? Então eu já tinha orado, Senhor, ela. Então assim, conversei com presbíteros da igreja, conversei com tios dela, conversei com amigos dela, amigas dela, e era aquilo que eu queria. Então eu sabia o tipo de mulher que eu queria, porque eu sabia o tipo de homem que eu queria ser. Esse é o ponto, entendeu? Né? Então, quando você começa a pensar em treinamento de liderança, irmãos, o grande problema é que a gente só quer treinar o cara depois que ele já está fazendo pós-doutorado. E aí coisa não adianta. A graça de Deus restaura, muda lá na frente também. Mas o grande detalhe é que nós precisamos pensar em começar a treinar, a começar com as nossas crianças. Tá? As nossas crianças. Começar a treinar os nossos jovens. E aí, mas professor, mas a coisa já está andando, né? Então vamos treinar as crianças, vamos treinar os adolescentes, vamos treinar os jovens, vamos treinar os adultos, e quem já está no prejuízo, vamos aprender a remediar a situação. Porque não tem mais o que vou fazer atrás, né? Vamos fazer igual Nicodemos. Juventude, eu um velho que nem eu, vai voltar para dentro da minha mãe, não tem jeito. Então realmente é a graça, a misericórdia e a ação do Espírito Santo. Então, treinamento de liderança, nós precisamos pensar em treinar a começar com nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens. Então, se nós queremos pensar em ter uma igreja forte, uma igreja que vai desenvolver crescimento, nós vamos olhar para eles e falar assim, olha, vocês é que vão levar e vão carregar essa igreja, é que vão mandar à frente, vocês é que vão produzir uma próxima geração, porque nós vamos nos preocupar agora em preparar a próxima geração dessa igreja. Estou vendo aqui que a maioria dos líderes aqui tem mais de 40 anos.
mais ou menos isso, né? Uns 40, 50 anos, né? Então nós vamos pensar em, por exemplo, ter uma geração agora que venha com 20 anos, 30 anos. Mas para a gente poder pensar em ter essa próxima geração de 20, 30 anos que estará assumindo a liderança da denominação, a gente precisa pegar mim nem o Bruno e falar assim: Bruno, cara, é tu. Né? Eu sei, rapaz, não foge não, ninguém vai jogar bola não, é aqui agora com a gente, né? Então assim, vamos andar, vamos aprender. Bom, vamos tocar o barco aqui. Dentro das coisas aspectos de liderança, aí nós temos pontos que nós precisamos. Como fazer esse treinamento? Perguntei como fazer esse treinamento. E aí nós precisamos lembrar que todo treinamento ele tem que ser intencionalizado. Tá? Lembra que desde o primeiro momento ele fala assim: tudo ele é verbalizado, tudo é conversado. E por vezes o nosso maior erro é achar que as pessoas já entenderam, já vão se comprometer, já vão viver e que aí, perdão. E que por telepatia ou por osmose a coisa vai acontecer. Não funciona assim. Então, que tipo de liderança nós queremos? Nós queremos presbíteros, diáconos, pastores que tenham boa doutrina. Ok? O que nós estamos fazendo com isso? Nós queremos homens que tenham bons casamentos, casamentos saudáveis, porque a igreja ela precisa ter famílias bem estruturadas. Perguntei, o que nós estamos fazendo para isso? Nós precisamos então ter jovens que sejam bem discipulados, que não sejam seduzidos pela cosmovisão secularizada, pela ideologia que a faculdade, o jovem chega lá dentro da faculdade, já vem com aquela tonelada de caminhão, né? Caminhão cheio de tonelada de ideologia, é feminismo, é hedonismo, materialismo, é relativismo, é pragmatismo, tudo quanto é isso que não presta, é despejar sobre eles, e eles têm que engolir aquele negócio, quando não se comprometem com aquilo e acabam vivendo, e quando não se desviam de fato da igreja, o coração e as convicções deles desviam, mesmo que os pés deles estejam dentro da igreja. Então, é um risco que nós temos. Então a pergunta é: o que nós estamos fazendo para prevenir, para munir, para proteger, para vacinar os nossos jovens, os nossos adolescentes? Então, irmãos, quando nós pensamos em treinamento, nós precisamos pensar nessa próxima geração. Porque se a gente perde essa próxima geração, os irmãos não vão ter saúde, não vão ter disposição mental. E boa parte da conexão que a gente tem com a sociedade hoje é através dos jovens. Tá? Porque, por exemplo, os adultos aqui, né, os pastores, para e pensa agora comigo, qual é o vínculo de amizade que você tem na sociedade? Talvez quem mora numa cidade pequena, 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, você fala assim: eu conheço o dono do supermercado, o dono... Legal. Mas quem vai jogar bola com esse pessoal? Quem vai sair? Quem está na faculdade? Quem estuda? Quem trabalha secularmente falando? Né? Quem está conectado? Quem usa a linguagem? Quem sabe o que está acontecendo? É a moçada. É essa moçada. Porque até por causa da nossa idade, por causa da nossa atividade, por causa do nosso círculo de amizade mais restrito da igreja, nós involuntariamente ou de forma descuidada, começamos a perder contato com as pessoas. Então nós precisamos que essa próxima geração que está conectada, que está vinculada, que sabe o que está acontecendo, eles possam assumir a igreja no tempo de Deus, no tempo que Deus chamá-los para isso, mas que eles assumam a liderança da igreja para fazer com que a igreja continue evangelizando, atingindo e alcançando aquelas pessoas com quem elas têm contato, e não levar a igreja à secularização e ao abandono da nossa herança. Esse é o ponto. Hoje você encontra presbíteros jovens de algumas igrejas, eu posso falar da presbiteriana, que estão secularizando a igreja. Tá? Que para a gente evitar que os jovens vão para a danceteria no sábado, a gente cria um salão de dança na igreja. Sabe? Bota lá jogo, luz, fumaça, um globo, e a menina vai lá, dança, pula, rola, faz uma bagunção, tem até o ficar gospel, né? E o alfadão gospel, e etc.
E isso com os auspícios, com a autorização, com a argumentação de presbíteros que estão dizendo assim, é melhor a gente vê-los na igreja fazendo esse tipo de coisa numa versão gospel online, do que a gente ver, não saber onde que eles estão no sábado à noite, bagunçando e a gente perdeu a moçada de vez da igreja. O problema é que esse cara não percebeu que ele não está somente perdendo jovens dentro da igreja, mas ele está perdendo a igreja toda. Esse é o problema. Tá? Então a gente precisa pensar em trabalhar desde as nossas crianças, nossos adolescentes. Bom, e aí envolve o discipulado. Né? Por exemplo, qualquer presbítero, o próprio pastor pode pegar o Bruno e falar assim, Bruno, nós vamos fazer discipulado. Né? Vamos começar pelo básico da fé, depois nós vamos começar a estudar sobre a identidade doutrinária da igreja congregacional, depois nós vamos estudar sobre família, depois nós vamos estudar sobre namoro, depois nós vamos estudar sobre sexualidade, depois nós vamos estudar sobre profissão, trabalho, ideia de vocação, né? Depois nós vamos estudar sobre doutrina, um pouquinho mais pesada, tipo predestinação, as coisas assim mais light. Depois nós vamos estudar sobre ideologia de gênero, vamos ver o que está discutindo aí na sociedade e vamos continuar estudando, para que ele possa exercer liderança treinada, direcionada. Ah, mas e as meninas vão aprender o quê? As irmãs, essas do bem, vão pegar essas mocinhas aí e vão assim, vão aprender a fazer arroz e feijão. Oxi, né? Vocês não sabem o poder que tem um arroz e feijão na vida do homem. Não é verdade, irmãos? Né? Então assim, e saber cuidar do marido, respeitar o marido, cuidar dos filhos, amar o lar, né? Não, o homem, ele somente se realiza profissionalmente se ele tem uma família para onde voltar. Tá? Mendigo é o cara que não tem um lar para onde voltar. Então a gente tem que lembrar desse detalhe. Não adianta o cara ser poliglota, ter pós-doutorado, ser o cara que o currículo dele vai ter aceitação em qualquer empresa, que ele pode escolher o salário que ele quer ganhar, se no final do dia ele vai voltar para ninguém. Tá? Não tem nenhuma motivação de trabalhar, de aperfeiçoar, de crescer, a não ser se ele for um cara muito individualista e só que esse cara também vai ser muito problemático na relação dele com outras pessoas. Tá? Então a gente precisa pensar em termos de liderança e treinamento. Bom, o que nós podemos oferecer em termos de treinamento para os nossos irmãos em termos de liderança? Em primeiro lugar, acho que nós poderíamos definir assim, quem que nós vamos treinar e para quê? Tá? Nós temos que pensar em treinar primeiramente em liderança de igreja local, presbíteros e diáconos. Eu falando aqui aos pastores. Eu não sei como é que funciona a assembleia de eleição de oficiais da igreja de irmãos. Só para eu entender, como é que acontece? Sim. Uma comissão para que oficiais Oficiais. oficiais. É feito um treinamento antes ou a escolha, a indicação é feita só na hora da assembleia? No caso aqui foi feito o estudo que era. Então é da primeira instrução para a igreja doutrinária. Não teve um curso específico para. Tá, o que eu estou falando aqui, irmãos, puxa, então na igreja presbiteriana tudo funciona maravilhosamente bem. Não acontece não. Tá? Inclusive, eu tenho trabalhado alguns textos de treinamento de presbíteros e diáconos, porque a gente sente uma falta muito grande dentro da presbiteriana desse tipo de material. Então, o que acontece geralmente nas igrejas presbiterianas do Brasil é assim, é convocado a assembleia, no dia domingo, geralmente domingo pela manhã, para a eleição de oficiais. Na maioria das vezes, dos casos que eu ouço de colegas, é que na hora da assembleia se indica ali, eu quero indicar o fulano, aceita, e na hora se torna candidato, né? E aí é eleito, ou não, o número ali determinado, você abriu 3 vagas, é eleito. O grande detalhe é que essa eleição, sem nenhum preparo, sem nenhum treinamento,
serão dos homens que vão definir a vida da igreja no seu próximo mandato, que vão definir que pastor ela terá, qual será a identidade doutrinária da igreja. E aí observem, nós podemos ter homens que não têm padrão moral, porque assim, nem todos sabem como todos estão vivendo. Esse é um detalhe. Não tem tempo de uma entrevista doutrinária, se o camarada concorda, aceita, subscreve os padrões doutrinários da igreja, da denominação. Esse detalhe. E aí você começa a ter problemas depois, porque esse homem eleito, ele vai para o conselho, ele vai trabalhar com os outros presbíteros junto ao pastor. E aí você começa a ter um cara que começa a dizer, eu não concordo, eu não aceito, eu não penso assim, eu acho que a gente deveria ordenar pastor, e aí começa a acontecer uns negócios esquisitos. E aí, o que você vai fazer? Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar em termos de discipulado é treinamento de liderança. Então, pensando em liderança avançada. Então, treinamento de liderança. Por quê? Se nós não treinarmos liderança, a gente vai ter essa surpresa. Pode ser que você treina todos os homens da igreja, aí sim, tem como você fazer uma assembleia sem preocupados. Mas o grande detalhe é, faça o processo, faça o treinamento. Os homens que aspiram ao episcopado, então estão convidados a fazer o curso. Ou você pode estabelecer critérios, não sei se o estatuto permite, mas pode estabelecer critérios. Olha, nós vamos ter indicação dos nomes antes da assembleia, e indicados os nomes serão consultados se eles aceitam. O conselho dos presbíteros e pastor vão avaliar os nomes indicados, e se aprovados serão candidatos ao ofício. Aí estes aprovados passarão por um curso, por um treinamento aí sobre a constituição da igreja, o estatuto da igreja, sobre questão doutrinária, sobre funcionamento, sobre prática pastoral, visitação, aconselhamento, constituição da igreja, pronto. Sendo depois treinados e instruídos nesse assunto, serão reexaminados, serão examinados pelo conselho novamente. E aí os presbíteros poderiam fazer, agora que vocês estudaram, aprenderam, entenderam o assunto, entenderam a doutrina, a constituição da igreja, a forma de organização da igreja, concordam integralmente com a doutrina da igreja. Se alguém falar que não concorda, ele já sabe a resposta, então você não vai poder ser candidato. E aí espera-se a honestidade de quem está sendo examinado. Para ser candidato, ele vai ter que entender, conhecer e concordar, para daí sim a gente poder dizer, agora nós vamos encaminhar o irmão para que ele possa, na assembleia, ser apresentado para a igreja. Irmãos, os irmãos que antes da assembleia, dentro do processo de convocação, indicaram fulano, foram aprovados, fizeram o curso, foram examinados pelo conselho e agora são apresentados pelo conselho como candidatos. Perceberam como que o processo se torna mais seguro? Não é que tem que ser feito assim. Estou dando aqui um conselho a título de prudência. Porque o que infelizmente não acontece também dentro da igreja presbiteriana no Brasil. Estou criticando a minha denominação. E eu tenho trabalhado em termos de produzir material para esse tipo de treinamento. Presbíteros, diáconos, assembleia, autoexame crítico, selecionamento, indicação de nomes. Estou produzindo material para isso aí. Para a gente poder então treinar liderança. Porque se a gente não treinar, nós vamos ter cada vez mais diluição. Há quase 20 anos atrás, esta igreja, essa denominação surgiu porque percebeu que dentro da denominação da União estava havendo desvio, estava aceitando-se doutrina estranha à tradição teológica da denominação. Se os irmãos não tomarem cuidado, pode ser que daqui 10, 20 anos, essa nova geração de irmãos, de membros estão vindo, estão se convertendo, estão crescendo da igreja, começa a perceber e falar assim, não, naquela época eles foram muito radicais, não precisava, só porque um irmãozinho lá achava que falava línguas, para o problema, a gente podia ter aceitado, não precisava ter, então, e aí começa a aceitar, e aí a gente começa a ter problema. Então aquilo pelo que os irmãos lutaram, pode se tornar um problema de negação lá na frente. Deixa eu só dar um exemplo para os irmãos dentro da história do presbiterianismo. Eu sei que o congregacionalismo norte-americano também não está muito bom, não. Mas a PCUSA, que a gente chama portuguesando de PECUSA, que foi a denominação que enviou as Bell Green Simonton,
E ontem completou o seu aniversário de falecimento dele, né? Não sei quantos anos morreu, mas foi a data de morte do Oswald Mensah, primeiro missionário presbiteriano no Brasil, né? Foi inclusive amigo e contemporâneo do Robert Calley, né? A PECUSA, né, como a gente fala em português, o PCUSA, ela há 80 anos atrás era o bastião da ortodoxia reformada norte-americana. Universidade de Princeton, Columbia, Yale, Union, né, em Nova York e tal, e assim por diante. Em 1924, eles aprovaram o que é chamado de Auburn Affirmation, ou Declaração de Auburn. Nessa Declaração de Auburn, em 1924, que começou no mês de fevereiro, cerca de 70 presbíteros e pastores resolveram escrever um documento em fevereiro de 1924. Nesse documento dizia o seguinte: nenhum ministro ou oficial pode ser cassado ou impedido de ser ordenado por negar 5 doutrinas. Negar uma ou essas 5 doutrinas, uma delas ou as 5, né? Quais doutrinas? Inspiração da Bíblia, divindade de Cristo, os milagres de Cristo, ressurreição de Cristo e a vinda física de Cristo por dia do juízo. Então o cara poderia negar uma das doutrinas ou poderia até negar 5, e isso não impediria dele ser ordenado e nem motivo de ser cassado se já ordenado. Alguém pode falar assim: pastor, mas se o cara fizer uma proposta desse, ele tem que ser disciplinado, né? O cara dizer que Jesus não é Deus, que a Bíblia não é inspirada, como conversa é essa? Pois é, em fevereiro de 1924, 70 oficiais fizeram essa proposta. Quando foi de fevereiro até maio, você tinha 1.270 e poucos. Já tinha subido mais de 1.200 assinaturas apoiando esse documento. Quando foi em julho, a Assembleia Geral da PCUSA aprovou esse documento. Tá. De 1924 até 1937 foi uma briga dentro da denominação para poder derrubar esse documento e tudo aquilo que esse documento produziu dentro da denominação. Em 1934 a coisa tornou-se insustentável e houve a divisão. E aí surgiu a OPC, a Orthodox Presbyterian Church, Igreja Presbiteriana Ortodoxa, que é dona lá do Westminster Seminário e tal, etc., lá nos Estados Unidos, na Filadélfia. Houve a divisão. Tá, e aí a ala conservadora, a área séria, que estava comprometida com a Bíblia, continua firme até hoje, está lá. O que aconteceu com a PECUSA, né, com a PCUSA? Continuou ladeira abaixo. Uma das decisões na década de 60 foi de ordenar pastoras e presbíteras. Quando foi agora na década de 90, foi de ordenar homoafetivos desde que não tivesse prática homossexual. E em 2012 houve a aprovação de ordenação de homossexuais praticantes. E há 2 anos atrás foram ordenadas a primeira dupla, não tem casal, né? Primeira dupla lésbica de 2 pastoras com a mesma igreja. Então a gente ouve um negócio desse e fala assim: peraí, como uma igreja há 80 anos atrás era uma igreja referencial de ortodoxia nos Estados Unidos, de grande influência nacional, e hoje tornou-se uma sinagoga de Satanás. Então, eu tenho um livro de um cara que morreu semana passada, chamado Norton Smith, né? Inclusive o tio-avô dele foi missionário aqui na região do Nordeste, John Hopkins Smith. Não sei se alguém já leu alguma coisa dele. E o John Hopkins Smith foi um dos grandes baluartes do presbiterianismo e também atuou, também serviu na educação teológica aqui na região. Não tenho certeza se entre congregacionais, mas pelo menos dentro do cristianismo, do que é o IBN, né, do Bíblico Norte. E o Martin Smith, que morreu semana passada, ele escreveu um livro chamado Quando o Ouro Deixe de Reluzir. E ele mostra que um dos grandes problemas que levou a PCUSA e a PECUSA ao desvio teológico foi quando eles descuidaram de zelar da educação teológica dos jovens nas igrejas.
Tá? Então, esse é um problema muito sério. Então, a gente pensar que não, deixa quando chegar no seminário, vai ser um bom pastor. Mas aí tem um detalhe: de onde é que surgem os pastores? De onde é que surgem os presbíteros? Desses bancos. É um rapaz aqui que vai ser um dia um presbítero, quem sabe o outro ali que vai ser chamado para ser pastor. E você fala, não, deixa que daí tem um seminário em Campinas, lá no seminário de Campinas ele vai aprender. Não. Tem que começar a dar o treinamento, estudo aqui. Tá? Então, a coisa começa dentro da igreja. Eu vou contar já um aspecto mais prático. O que a gente pode fazer em termos de treinamento? Bom, faça um programa de curso, de treinamento, de estudos. Estabeleça de curso, como é que tipo de curso? Homilética, ética cristã, ética dos 10 mandamentos, escatologia, teologia pastoral, né? E chama a moçada para estudar. Outra forma de discipulado, né? Alguns têm chamado de clube de leitura. Eu não tenho nada contra o termo, mas eu não sou muito fã de palavra, o termo, né? Clube de leitura. Se quiser usar, use, fica à vontade, né? Mas assim, o que nós vamos fazer? Olha, nós vamos adotar um livro, né? E vamos nos reunir uma vez por semana, a gente vai ler o livro juntos, um capítulo. E a gente lê o capítulo junto, depois nós vamos discutir ele. Eu sei que algumas mulheres fazem isso, acho que é interessante fazer. Alguns rapazes, homens fazem isso, passam para os homens também, mas fazer não para discutir erudição, quem sabe mais, mas realmente para treinar e aplicar como que a gente vai viver, o que na minha vida precisa ser mudado para eu poder praticar isso aqui. Então a gente precisa, irmãos, supervisionar, cuidar, dar esse treinamento, passar a leitura para que a gente possa desenvolver. E fazer isso também, vamos fazer, vamos trazer o pastor lá e dar um treinamento, né? Dar um curso que a gente vê que alguém tem especialidade, tem produzido material, já tem feito alguma coisa, trazer para a gente aprender com ele. Acho que isso é muito nobre, né? Eu vejo uma virtuosa humildade da parte dos irmãos, me trazer um pastor que sou bem mais jovem que boa parte de vocês aqui, de outra denominação inclusive, para poder falar de um assunto que obviamente não trata de assuntos nem de limites, né, denominacionais, mas fala de aspectos práticos de evangelização e discipulado. Mas isso é uma nobre humildade, né, no sentido virtuoso que os irmãos estão exercendo. Mas nós precisamos realmente pensar em fazer isso. Acho que isso é importante. Porque, por exemplo, hoje os irmãos são 10 igrejas, a denominação são 10 igrejas. A pergunta é, nós queremos crescer, sim. Nós queremos que a igreja local cresça, sim. Nós queremos que a denominação implante mais igrejas, sim. Mas se a igreja tiver com problemas nas famílias, se jovens começarem a casar mal casado, se esses casamentos de jovens começarem a resultar em divórcio, porque hoje o negócio está assim, casou, deu certo, separa, né? Se você tem casais mal casados, mesmo que não separem, mas mal casados, em que a esposa não apoia o marido, o rapaz ele não se vê motivado para exercer liderança, mesmo que ele tenha liderança, daí você fala assim, puxa, tem fulano que poderia ser um bom presbítero, mas ele não se dispõe. Ele não se dispõe. Aí a pergunta é, por que ele não se dispõe? Porque às vezes dentro de casa ele não tem apoio. Porque ele não exerce liderança, ou porque ele não vive bem com a esposa. E a gente começa a ver que o problema não é teológico. Não adianta chegar na igreja e só ensinar doutrina e achar que o problema é conhecer boa teologia. Bom, tem que conhecer boa teologia, mas se nós não preocuparmos em trabalhar toda a base para chegar até o momento que nós teremos bons pastores, bons presbíteros, bons diáconos, bons professores pastorais, a gente vai ter uma liderança totalmente comprometida. Ou a gente vai ter que começar a fazer coisa para inglês ver, né? O que eu falo, o que eu vivo é uma coisa, o que a gente faz, o que a gente pensa é uma coisa e a prática é bem outra. E aí nós criamos um problema para nós mesmos. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Falei muita coisa que é meio que óbvia, mas que é igual esperar no meio furuco. A gente sabe que tem um carneiro no meio, meter alguém, espremer aquele negócio, mas se a gente botar alguém para fazer, a tendência é de ficar podre, né? Então, eu não sei se os irmãos já tinham pensado em termos discipulado, temos de pegar desde adolescentes, pré-adolescentes, né? E aí, por isso,
culto doméstico, pais discipulando seus filhos. Então, observe bem, a gente começa a criar um ciclo, começa a criar uma estrutura dentro da igreja. E aí, quando você começa a perceber que essa estrutura, ela não vai ser suficiente, você também não pensar depois, a médio e longo prazo, numa escola bíblica, e uma vez eu aprendi até com o Fábio, que ela é muito maior do que a gente pensa, então só de vir e sentar e estudar uma lição. E aí pensar em escola bíblica como centro de treinamento. Porque a palavra-chave para tudo é treinamento. A coisa só funciona se houver treinamento. E uma coisa que a gente não pode ter medo é de treinar. Porque talvez você fale assim, mas pastor, eu nunca fui treinado. Aprende. Eu aprendi a fazer um negócio anteontem que eu não tinha experiência. Eu já fui secretário executivo do meu presbitério, já fui secretário, ainda estou o quarto secretário do Supremo Conselho da IPB, né? Até julho agora, do ano que vem. Sei fazer ata, já fiz ata de faculdade, então dentro da questão não tem problema. Mas nesse novo modelo que agora a IPB aprovou de ata eletrônica, né? A primeira coisa que você tem que saber fazer é configurar o bendito Word, né? Configurar o bendito Word para você então fazer a ata dentro do modo certinho, com espaçamento e tal, a citação de notas de rodapé dos temas dentro tudo esse desenho. Mudou muita coisa. Eu olhei para ele e falei, rapaz, eu não sei fazer isso aqui. E aí o reverendo da Geo falou para mim, ó, tem 10 atas aqui, se reformata elas e eu preciso delas para amanhã. Eu falei assim, lascou, né? E amanhã tem reunião da Jurete, Junta de Educação Pública Regional de Educação Teológica de São Paulo. Aí eu cheguei no trabalho, cheguei até mais cedo, obviamente, cheguei até mais cedo, mas o reverendo Fogo chegou, eu já fui no escritório dele, na sala lá da minha. Eu cheguei nele e falei assim, reverendo Fogo, eu preciso das atas anteriores, as 10 que eu tenho, obviamente, para eu poder aproveitar a formatação. Ele falou assim, as atas anteriores, elas não estão dentro do padrão agora. Então você vai ter que formatar. Eu falei, se era isso que eu queria fazer, porque eu não sei fazer esse negócio. Eu falei, pronto, então eu vou ter que aprender. Ele falou assim, mais ou menos por aí. Aí eu peguei o manual de atas eletrônico, aprovado pela IPB, e trouxe assim, comecei. Leitura dinâmica. Aí eu peguei, bom, vou lá pro Word, tem que fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui. Eu fiquei das 8 da manhã, fui sair de lá às 18h30. Quando eu imprimi a última página, botei na mão do pastor Ageu e falei assim, terminei. Eu levei 12 horas e meia. Tirando 40 minutos de almoço, né? 12 horas para preparar 10 atas. Só que detalhe, depois que eu imprimi a última, aí o pastor Ageu falou assim, está faltando 2 que o reverendo Canelhas não me mandou. Eu falei, bom, agora eu estou indo embora, porque eu tenho que viajar amanhã, né? Eu fiquei até agora para poder resolver isso aqui. Bom, vai ter que fazer semana que vem as outras 2 atas que estão faltando. Mas eu falei, pessoal, se chegar agora, em 30 minutos eu faço. Por quê? Agora eu aprendi a fazer esse negócio. Eu falei, uau, só que não quero ser eleito para nada, né? Então assim, eu aprendi a fazer esse negócio. Sofri, feito um condenado, apanhei, queimei a cabeça. E eu estava com uma página já impressa de um outro modelo, que era só imprimir o conteúdo, eu não podia errar uma página, que já estava numerado, sequenciado. Já era outro desafio. Por que eu estou usando esse exemplo? Não sabe fazer? A gente aprende. Uma das coisas que eu tenho ensinado já para o meu menino de 10 anos, e permitam-me compartilhar com os irmãos, porque isso eu aprendi com a minha mãe, a gente não pode ter medo de aprender. Bom, parece que a gente tem medo às vezes, né? Eu não faço, por quê? Porque eu não sei. Então eu não faço. E o grande problema é que a gente colhe prejuízo porque a gente não faz. E não faz porque tem medo, porque não sabe. E não sabe porque tem medo de aprender. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade, irmãos, de muita coisa que está aqui. Eu estou trabalhando com discipulado. Eu literalmente cheguei na igreja e falei assim, irmãos, estou aqui, nós vamos fazer discipulado, eu estou vendo essa necessidade e nós vamos fazer. Aí os presbíteros olham para mim e falam assim, nós vamos fazer como, pastor? Não sei.
Mas como não sabe? Eu falei, não sei, ué. Então assim, nós vamos sentar junto, vamos estudar, vamos pesquisar e vamos aprender a fazer. É assim que vai fazer feito. Né? Eu lembro quando, no meu segundo ano do Ministério Pastoral, eu decidi pregar expositivamente. Eu tinha aprendido no seminário, não pratiquei, ninguém praticava, na verdade. Tinha só alguns Nicodemos naquela época, o Cláudio Marco, que pregava expositivamente. Naquela época não tinha YouTube, a gente ficava assistindo o sermão e falava assim, assim que faz. Né? Bom, aí eu peguei e caí no campo, lá no interior de Rondônia, sudoeste do estado, no meio do mato, 60 km da Bolívia, e aí eu vou lá. Belo domingo eu chego no púlpito e falo assim, irmãos, a partir de hoje eu vou pregar expositivamente. Eu quero só dizer para os irmãos que eu não sei fazer isso. Comecei o sermão assim. Eu vou começar a pregar Mateus capítulo 5, 6, 7, que é o sermão do monte. Nós vamos pregar expondo versículo após versículo, texto após texto, e eu vou analisar, vou aplicar, e eu já dei uma olhada nos livros de homilética, e eu não sei fazer. Eu vi umas 2, 3 vezes Augusto Podemos pregar, que é o único que eu sei que aqui no Brasil prega expositivamente. Vi o Cláudio Marra pregar mais umas 2 vezes e nunca mais. Então eu acho que é assim. Então se eu não estiver fazendo direito, eu vou ter paciência que eu estou aprendendo. E pronto, comecei a pregar. Preguei Sermão do Monte, preguei o Sermão do Mandamento, preguei Tiago, preguei Efésios, e aí mudei para Porto Velho. Porto Velho, preguei Tiago, preguei Efésios, comecei a pregar 1 Coríntios, o último agora estava pregando o Evangelho de João. Então, quem não pode fazer é ter medo de aprender. Então, como é que a gente treina a liderança? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, já para encerrar aqui, é literalmente identificar o problema. Nós estamos precisando de ter mais homens treinados para liderança. Como vamos fazer isso? Porque, por exemplo, nós estamos precisando aprender sobre discipulado. Mais tranquilo, né? A gente reúne, faz um congresso, chama um preleitor e pá. Ele fala lá como é que faz, dá algumas sugestões, alguns aspectos práticos de discipulado. Agora, terminando aqui já, até no aspecto prático, vai ver hoje à noite, né? Como que nós vamos chegando agora, cada um chegando na sua igreja, né? Ou os que são daqui de João Pessoa, a partir de agora de segunda-feira, que domingo ainda estou aqui, como é que nós vamos pensar em fazer discipulado? Que material nós vamos usar? Né? Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos começar mexendo com discipulado de novo convertido, para os novos convertidos. Nós vamos trabalhar com evangelização dos que já estão chegando na igreja. Nós vamos trabalhar com discipulado e evangelização dos que estão fora da igreja e nem sequer têm contato com a igreja. Nós vamos discipular os nossos filhos. Nós vamos treinar os jovens para serem futuros líderes. O que nós vamos fazer? O que é mais urgente? Ou nós vamos começar a atuar em várias frentes ao mesmo tempo? É isso que os irmãos, como pastores, como presbíteros, vão ter que decidir. Não há nenhum problema de concomitância, não há nenhum problema de simultaneidade. Você trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Mas nós vamos precisar dizer assim, o que nós vamos fazer? Né? Como fazer? Aí, obviamente, a gente pode dar alguma sugestão. Né? Alguém tinha perguntado para a irmã assim, pastor, você tem algum material para discipulado? Tem. A boa notícia é essa, já tem bastante material aqui para discipulado. Discipulado, treinamento de liderança? Sim, treinamento de liderança. Tem material de treinamento para casais que querem casar, né? Namorados, noivos que querem casar. Boa notícia, tá, Mateus? Tem material? Tem aqui, né? Cursos. Tem material para novo convertido? Tem aqui também, né? Tem material para treinar crianças? Tem. Para cursos doutrinários, 5 pontos calvinistas? Tem bastante material. Porque nesse tempo todo eu tenho coletado, eu tenho colecionado, estou navegando na internet, olha, isso que é legal. E um outro detalhe, lembrando, o discipulado, especialmente que envolve aconselhamento ou restauração da disciplina, você vai ter que trabalhar, ou algum pecado que a pessoa te procura para aconselhar e ela tem dificuldade de vencer, realmente você vai ter, a boa notícia, até o pastor, não, foi hoje, eu lembro, a boa notícia foi ontem. A boa notícia é que nós temos
muita literatura hoje em português. Muita literatura. Então, material de roteiro para você estudar não falta. Essa é a boa notícia, diferente de 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás eu tinha que ficar inventando roda. Hoje você só tem que calibrar ela. Então essa é basicamente a diferença. Tem muito material. O que falta é realmente pegar e estabelecer início. Alguma dúvida? Alguma pergunta?